dia pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um dia de Vlogmas. Nossa, hoje eu dormi com gosto. Jesus. O meu olho tá vermelho ainda. Tava com tanta preguiça essa noite que daí vesti um pijama, eu não vesti. Eu dormi com a roupa que eu tava usando mesmo. E ontem eu terminei de ler o livro do Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Que vai pra pilha dos livros lidos. Eu chorei tanto no final. Oh, esse livro me deu vontade de chorar várias vezes. Só que eu tava me segurando. Eu, caramba, se já tá assim no começo, eu já não tô conseguindo controlar meu choro, vai ficar pior no final. Aí ficou. Ontem eu lavei meu cabelo, dormi com ele na trança. Olha tanto que fica legal. Eu não sei se eu já expliquei aqui como que é a história. Conta a história de dois adolescentes. A história começa com 15 anos. O Aristóteles é um rapaz que ele tem uma tristeza interna muito grande. Ele não consegue entender por que ele tá nesse mundo, por que ele devia se importar com muitas coisas que as pessoas se importam. Ele sente que ele não tem controle nenhum sobre a própria vida. E várias vezes ele fala no livro, de novo, a minha vida não sou eu que escolho, de novo, a minha vida não sou eu que faço. E ele fica repetindo aquilo. E como ele não sabe lidar, assim, com essa depressão que ele tem, ele acaba voltando isso pra raiva. Ele não consegue lidar com os próprios sentimentos. Então ele é um rapaz muito impulsivo nas coisas que ele faz, assim, que ele nem pensa. Ele age no instinto, ele acaba voltando pra violência. E aí a família dele não gosta disso porque o irmão mais velho dele foi preso por conta disso. Porque ele era um rapaz muito violento também. Então ele acabou vivendo na sombra do próprio irmão, que ele nem chegou a conhecer. O irmão dele foi preso quando ele tinha 4 anos, porque ele é muito mais novo do que os irmãos mais velhos dele. Ele tem um irmão mais velho, que é o que tá preso, e tem 2 irmãs mais velhas, que são gêmeas, que elas têm 27 anos, e ele, quando a gente começa a ler, tem 14 pra fazer 15. Os pais dele, querendo assim que ele não se transformasse no irmão dele, que ele não tivesse as mesmas experiências que o irmão dele teve, acabam restringindo ele a ponto de o Aristóteles ficar com esse negócio na cabeça de que a vida não é dele, de que ele não consegue fazer as próprias escolhas, e ficar se questionando do porquê que ele tá ali. E aí durante o verão ele vai pra piscina comunitária que tem no lugar onde ele mora. E ele não sabia nadar. Mas ali ele conhece um garoto que pergunta pra ele se ele quer aprender a nadar. Ele pode ensinar. E aí ele fica pensando por que aquela pessoa tá se apresentando pra ele, por que aquela pessoa tá se importando com se ele sabe nadar ou não. E aí ele fica com aquele negócio na cabeça, até que a pessoa pega e repete: se você quiser nadar, eu te ensino. Tá. E aí eles começam uma amizade maravilhosa que passa muito por esse autoconhecimento, por essa autoaceitação. E sempre essas primeiras vezes, a primeira vez que se apaixona, a primeira vez que descobre que gosta de alguma coisa, a primeira vez que descobre que aquele sentimento que estava sentindo não era bem aquilo, que era só por conta de assuntos não resolvidos que tinha ali dentro daquele lugar. E a principal frustração, assim, do Aristóteles era a questão de que ele não sabia quem o irmão dele era, que o irmão dele era só uma sombra que pairava sobre ele e sobre a casa e que entristecia todo mundo, que todo mundo na família do Aristóteles carregava um demônio interior. A mãe dele carregava a sombra do que o irmão dele tinha feito. O pai dele carregava uma guerra inteira dentro dele, que ele não conseguia conversar sobre o que aconteceu na guerra. E aí ele era uma pessoa muito calada, muito retraída. E o Aristóteles cresceu achando que ele era só um tapa-buraco pro vazio que o irmão dele tinha deixado naquela família. Então ele não conseguia se conectar nem mesmo com as irmãs mais velhas dele. A frase preferida delas é que ele tinha nascido muito tarde. Então que elas não conseguiam se conectar com ele e ele muito menos com elas. E aí o Aristóteles, ele foi se acostumando com isso. Tem até uma frase que ele bota no livro, vou deixar aqui na tela pra vocês. Ele só pensa, ele não fala, né? O que ele tinha aprendido com os pais dele. Que ele tinha aprendido com os pais dele a reprimir todos os sentimentos, a se calar pra tudo, a não saber pedir ajuda. E que isso deixava ele maluco. Até uma hora a mãe dele fala, você precisa... Porque ele sofre um acidente. Lá você precisa ir pra um psicólogo. Seu amigo, ele foi pra um psicólogo, Dante, né? Ele foi pro psicólogo, então acho que você devia ir também. E aí o Aristóteles fala, tá bom, eu vou.
mas quando você e meu pai forem. Porque a maioria das coisas que eu tô internalizando, que eu não consigo externalizar, é por culpa de vocês. Então, quando vocês forem pro psicólogo também eu vou. Quando vocês resolverem se abrir pra mim, eu vou me abrir pra vocês, porque é uma relação recíproca. É uma coisa, assim, muito forte de conhecimento pessoal que esse livro traz e eu amei demais. E também tem a questão da orientação sexual do Dante. Que ele começa a experimentar a sexualidade dele quando ele vai viajar pra outra cidade com os pais dele, que o pai dele foi convidado a trabalhar 1 ano em outra cidade. Quando ele vai fazendo isso, ele vai escrevendo para Aristóteles, porque, querendo ou não, a única coisa que o Dante quer é que o Aristóteles não fique com raiva dele por conta disso, que não pare de ser amigo dele, que não despreze ele, como muitas pessoas desprezaram quando ele tava lá. Isso ele fala durante as cartas, né? Eles ligam também um pro outro. Mas aí antes dele voltar, ele pergunta se eles vão ser amigos quando ele voltar. E aí ele fala que sim, que eles vão ser amigos. Só que teve um dia que o Dante perguntou pra ele se ele gostava também de meninos. E aí ele falou que não, que ele gostava de meninos. Ele, mas como é que você sabe se você nunca experimentou? É começar aquela brincadeira. O Dante, ele levava muito o Ari na conversa. E aí ele fazia as coisas e o Ari acabava obedecendo o que ele queria. E aí eles acabam se beijando e o Aristóteles fala que ele não sentiu nada. E isso deixou o Dante muito decepcionado. Só que aí, Dante é atacado. Juntam 4 homens pra espancar ele por quem ele é. Ele vai acabar parando no hospital, porque fraturaram alguns ossos dele e arrebentaram a cara dele. E quando o Dante vai visitar e perguntar o que aconteceu, só que ele não quis contar. Aí ele vai descobrir que o Dante estava num beco com um menino que trabalha com ele. E que o menino fugiu. Aí ele vai atrás desse menino, descobre quem foi que bateu no Dante, descobre sobre 2, os outros 2 o menino não conhecia. Vai lá no trabalho de um dos caras que bateu nele e arrebenta o menino, quebra o nariz dele. E aí isso começa a abrir os olhos da família do Aristóteles pro que realmente tá acontecendo. E aí a mãe dele implora pro pai dele contar pro Aristóteles pra que o Ari consiga se abrir também. E aí ele começa a se abrir sobre a guerra, começa a falar o que aconteceu. Quem que visita os pesadelos dele, que era um rapaz super novo, de 19 anos, que tava na guerra. E que um dos códigos deles era não deixar ninguém pra trás. E aí eles caíram numa emboscada. E o pai do Ari foi baleado e ele tava sendo arrastado pro helicóptero. E esse menino tava atrás dele e gritou o nome dele pedindo ajuda. Só que aí o povo entrou no helicóptero e deixou o menino pra trás. Então era isso que gerava os pesadelos dele. Ele falava que tava na hora de acabar com os pesadelos. O Ari precisou que o pai dele falasse pra ele que ele tava apaixonado, que ele sentia tanto amor pelo Dante que ele não sabia como lidar, porque ele não sabia como lidar com muitos dos sentimentos dele. Porque ele sempre achou que o amor pra ele era um fardo. Amar os pais era um fardo, amar os outros era um fardo. E era um sentimento que ele não sabia como corresponder e que ele achava uma tarefa ter que corresponder. E aí o pai dele falou que não era bem assim. Era porque ele reprimia tanto o que ele sentia, que ele não conseguia expressar e não conseguia entender o que estava sentindo. E aquilo gerava ainda mais ansiedade, ainda mais raiva nele. Porque é a mesma coisa, quando ele sofreu o acidente antes, o Dante estava no meio da rua ajudando um passarinho que tinha se machucado. E o Ari viu um carro vindo e simplesmente se jogou na frente do carro, empurrou o Dante pra fora da rua e foi atropelado no lugar dele. E quando o Dante foi atacado, foi a mesma coisa. Ele nem viu na hora que ele dirigiu pro hospital pra ver o Dante e também nem viu na hora que ele dirigiu até o serviço do outro menino que bateu nele e sentou a mão na cara dele. Então é uma coisa assim que pra ele era muito natural ele proteger o Dante. E tinha muito mais coisa assim no fundo dessa necessidade de proteger o melhor amigo. E que ele não conseguia conciliar isso porque tinha essa vergonha internalizada da família inteira do Ari. Porque a tia dele foi isolada da família. Ele descobre no enterro dessa tia que ele gostava muito, que ele sentia um amor muito grande por ela. Só que ele não lembrava por quê. Porque ele passou um tempo na casa dela, ele não lembrava por que ele tinha passado um tempo na casa dela. E ele não lembrava muita coisa do que tinha acontecido lá. Ele só lembrava que ele gostava muito dessa tia. E aí, quando ele vai no enterro dessa tia dele, que ele descobre o porquê que a família dela não compareceu ao enterro. Deixou essa mulher isolada da família. Porque essa mulher tinha vivido muitos anos com a namorada dela. Então era esse o motivo
no enterro só tinha estranhos e a família do Ari, que era ele, a mãe, o pai e as 2 irmãs. Isso era uma coisa que ele internalizava tanto da família quanto da sociedade onde ele vivia, do bairro onde ele vivia, que ele nem sabia que estava internalizando, ele nem sabia que ele estava se reprimindo por conta disso. E aí, uma vez que o pai dele conversa com ele, que realmente a vida dele não era ele que escolhia, que ele estava vivendo, que ele estava sofrendo por questões sociais, por expectativas que outras pessoas colocavam nele, e que ele não sabia retribuir, então ele se fechava. E depois que ele conheceu o Dante, ele conseguiu se abrir muito, mas o Dante, ele também engatilhava muitas coisas que tinham ali presas nele, e que forçavam ele tanto que ele se reprimia ainda mais. Então ele tinha hora que ele falava no livro que ele odiava o Dante, por conta de como o Dante fazia se sentir, que fazia os muros dele cair, que fazia ele pensar em possibilidades, e isso é maravilhoso. Porque aí ele decidiu que ele finalmente ia ser feliz. E ele ia ser feliz com o Dante. Ai, é muito lindo esse livro, sem brincadeira. E extremamente triste, nossa. Eu chorei horrores. E tô querendo chorar aqui agora também. Mas deixa aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam. Uma montanha-russa. É só o que esse livro é, uma montanha-russa. E hoje também eu vou pegar mais um livro pra ler no bingo. E como eu falei, a categoria de gênero que eu não costumo ler, eu vou ler o Monster Romance no Kindle. Então eu tenho algumas opções. Então vamos ver aqui. Eu nem sei se esse Kindle tá carregado. Já tem tanto tempo que eu não li nele. Não, tá 25% ainda. Eu ainda fiz uma partinha pra ler no voo. E a maioria dos que eu baixei são em inglês. Como é preto e branco aqui, eu vou colocar na tela as capas dos livros pra vocês verem. Eu tenho A Canção do Abismo, O Sacrifício do Kraken, Os Sussurros das Profundezas. Esse eu acho que eu vou ler esse. Porque até na hora que eu tava fazendo aquela minha listinha da Amazon, eu ainda pensei em comprar esse livro, só que não tinha físico. Só tinha no Kindle mesmo. A capa é linda. E como eu comecei a me interessar por Monster Romance por conta do Sidon, e o Sidon é um ser marinho, um príncipe Zora, eu acho que eu vou ler esse daqui mesmo. É da Emma Ham. Já começou bem. Tá muito cedo pra Monster Romance. Deixa eu tomar um café primeiro. Voltei aqui, tomei um banho, já arrumei meu cabelo. Fiz o penteadozinho da Coreia. Fiz só 2 trancinhas aqui. Prendi com um clipezinho. Aí eu tô usando um top aqui por baixo dessa blusa, que é da minha mãe, que ela me deu, muito fofo. E tô com essa calça de academia, uma meia e a minha Crocs. Eu abotoei só o primeiro botãozinho aqui, coloquei meu colar pra frente. Minha mãe, na hora que ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai ter falado: por que você não passou a blusa? É uma preguiça. Então vai ficar assim mesmo. Mas tá ótimo. É um quinto de hoje. Mudanças de planos. Decidi que a gente vai fazer um vlog de leitura. Então nós vamos ler esse daqui. Só tá faltando 3 livros pro bingo terminar. Então vamos terminar eles com chave de ouro. Vamos fazer vlog de leitura dos 3 últimos. Então agora são... que horas? Agora é 1h41. Porque eu já tô adorando essa escritora. Não vamos falar sobre ciência, sobre a possibilidade disso acontecer, sobre a possibilidade dela morrer na metade do caminho de tudo que ela tá fazendo. Não vamos discutir isso, vamos só aproveitar. Beleza, beleza? Então beijinhos. Ah, dá pra botar beijinhos aqui. Ele é bem curtinho, é só 4 horas de livro. Então, vamos lá. Voltei aqui pra abrir com vocês o nosso livrinho de hoje. Vou botar esse 31 em outro lugar.
Pra 31 assim. Mas hoje é o dia 11. Dia 11. E esse daqui que tava escrito que não tava na lista. Só que minha mãe disse que tá assim. É porque meu pai que não tava entendendo a própria letra pra saber que livro que era. Então, vamos lá. Nossa, é outro livro daquela Penélope Douglas. Esse daqui já foi intencional, não é edição de última hora não. Eu já queria ler essa coleção. Esse daqui é o primeiro? Não sei se esse daqui é o primeiro. É da série Devil's Night. Devil's Night. E esse daqui eu tinha visto uma camiseta e uma tote bag que o povo tava fazendo pra essa coleção aqui. São 4 volumes, se eu não me engano. E eu achei muito interessante. Então, eu vou pegar pra ler. Mas eu não quero ler aqui atrás pra não ter spoiler, porque eu quero entrar nesse livro completamente sem saber sobre o que é a narrativa. Mas aqui também tá falando, ó, 18 anos, então veja os gatilhos antes de ler. Mas esse daqui é o nosso livrinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você tiver gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder quando eu postar vídeo novo por aqui. E se você quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, eu tenho Instagram, TikTok e Wattpad, onde eu publico fanfics. Todos os links na descrição pra vocês. E os próximos vídeos de vlogmas vão ser provavelmente de leitura, porque eu quero muito terminar o bingo. E eu quero conversar bastante sobre os últimos 3 livros com vocês, que são os que eu deixei por último, assim, exatamente por conta disso, que eu queria ter mais tempo pra ler eles e pra falar a respeito. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês amanhã com mais um dia de vlogmas. Tchau, tchau!